A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 21 e versículo de número 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Pedro não sabia, mas Jesus, ao fazer essas perguntas para ele, se ele amava o Senhor, durante 3 vezes aqui você vai ver Jesus perguntando. Perguntou a primeira vez e a Bíblia diz que Pedro respondeu. Perguntou a segunda vez, Pedro respondeu. Perguntou a terceira vez e a Bíblia diz que Pedro se entristeceu por Jesus perguntar de novo. Mas Pedro respondeu novamente. Aqui nós observamos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele estava restaurando a comunhão. Ele estava restaurando o relacionamento de Pedro para com ele. O nosso Jesus, ele restaura relacionamento. O nosso Jesus, ele, ribiando caia rasto cantaraia, conta conosco, independente das falhas. Jesus sabia que Pedro falharia. Jesus sabia que Pedro o negaria. Mas Jesus fez questão de restaurar a Pedro, porque Jesus sabia do coração dele. O Senhor te trouxe aqui para te falar que ele sabe que você não é perfeito. Que ele sabe que você não é perfeita. Jesus não olha para nós como se nós fôssemos perfeitos, mas ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Eu quero lhe dizer que da mesma forma que Jesus, ele olhou para Pedro aqui e o interrogou, ele está olhando para você e está dizendo: eu estou restaurando contigo, mais e mais o meu relacionamento. Você sabia que tem momentos que nós negamos a Jesus e nem percebemos? Você sabia que tem momentos que a gente acaba se afastando do mestre e nem percebe que estamos afastados dele? Pedro só foi se dar conta do que havia acontecido quando o galo cantou. E tem momentos que estamos tão longe do Senhor, irmãos. Estamos priorizando tantas coisas. Estamos negligenciando o nosso relacionamento com o Senhor. Estamos cada dia mais longe, como se não conhecêssemos ao Senhor. E o Senhor, irmãos, ele sabe disso. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe que nós nos distraímos com facilidade. E vivemos em um tempo em que o ser humano ele tem se distraído muito fácil. Há muitas distrações neste mundo para tentar nos tirar do foco. Há muitas situações para fazer a gente negar a Jesus aí, que estão prestes a querer nos pegar. Prestes a nos querer, aleluia, tirar a gente do foco, nos querer tirar da presença do Senhor. E é por isso que nós precisamos vigiar. O nosso Jesus, ele restaura o relacionamento. E eu não sei como é que você está. Talvez sua vida de oração já não é mais a mesma. Você disse: essa palavra é comigo, irmã, porque eu tenho me sentido distante, eu tenho me sentido fria, eu tenho me sentido frio. Talvez você pode ter feito alguma coisa que você sabe que você desagradou o Senhor. Talvez você não se ache mais justo, mais digno. Você não é justo e nem é digno mesmo. Mas tem pessoas que depois que peca se afastam do Senhor. Tem pessoas que depois que faz algo que desagrada a Deus, elas não querem mais seguir ao Senhor porque tem vergonha, porque acha que não são merecedores da graça, da misericórdia. O Senhor está dizendo: é graça. Ninguém merece, não, é misericórdia. Declare comigo: Jesus hoje está restaurando a minha aliança com Ele. Jesus hoje está restaurando a minha aliança com Ele. Havia uma restauração aqui acontecendo. Irmãos, tem momentos que Jesus, ele restaura a nossa aliança que a gente nem percebe. Sabe, quando chega aquela cura inesperada?
Sabe, quando chega aquela resposta que você não estava nem esperando, Deus está lhe movendo e você não está nem percebendo? Isso estava acontecendo aqui com Pedro. Pedro não estava percebendo. Mas como ele havia negado 3 vezes, Jesus fez ele dizer que amava o Senhor 3 vezes, o restaurando porque a boca de Pedro havia dito que não conhecia o Senhor. Ele havia negado, agora ele precisava de uma restauração. Todos nós precisamos de uma restauração, irmãos. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos ser restaurados como Pedro foi. Que nós precisamos falar ao Senhor que nós amamos a Ele. Nós precisamos abrir os nossos lábios e dizer, você diz assim, mas Deus sabe que eu amo Ele, Jesus sabe que eu amo Ele, mas Ele quer ouvir de você. Jesus, eu te amo. Jesus, me perdoe. Não se afaste do Senhor por causa de distrações. Não se afaste do Senhor por causa de pecados. Mas se aproxime do céu, se aproxime do Pai. O que eu acho lindo, irmãos, é que Jesus, em momento nenhum, ele dispensou a Pedro. Mesmo Jesus, ele sabendo que Pedro o negaria, porque Jesus sabia que Pedro ia negar. Foi tanto que Jesus, ele revelou que isso aconteceria. Ele falou isso para o próprio Pedro. O próprio Pedro sabia disso, que isso iria acontecer. Mas mesmo assim, Jesus não fez com que Pedro ficasse ali sozinho. Jesus não lançou Pedro fora. Jesus não disse, sai daqui que você não é digno, você me negou quando eu mais precisei. Muito pelo contrário. Jesus restaurou a aliança com Pedro. Esse é o Jesus, irmãos, que nós servimos. Às vezes nós não queremos perdoar as pessoas, muitas vezes não queremos amar as pessoas, mas quando nós lemos a história de Pedro, nós vemos Jesus restaurando ele e confiando a ele uma grande obra, dizendo, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeiros. Aqui nós observamos que o Senhor entrega para ele uma grande missão. E eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe. O único discípulo que Jesus chamou de pastor foi Pedro. Jesus entregou para Pedro algo exclusivo, porque Jesus perdoou a Pedro. Se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar, não é verdade? Quem somos nós? Nós todos falhamos, irmãos. Somos imperfeitos. Se você tem alguém para perdoar, Jesus está falando com você. Perdoe porque eu restaurei a minha comunhão com Pedro. Eu perdoei a Pedro, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo de perdoar. Declare comigo, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Perdoe quem te feriu. Perdoe quem te negou. Cantará e ajuda quando você mais precisou. Perdoe quem te fez o mal. Eu não estou falando de você conviver, mas eu estou falando de você perdoar. Eu estou falando dessa mágoa que está no seu coração que só lhe faz mal. Por quê que você tem que perdoar? Porque a mágoa que está dentro de você só faz mal para você. Muitas vezes a pessoa está aí vivendo e você está aí com mágoa, com ressentimento. E você está adoecendo e não está percebendo. E o Senhor, através dessa palavra, está dizendo para você, eu perdoei a Pedro. Eu perdoei você. O Senhor nos perdoou. Ele está dizendo, eu lhe perdoei. Você lembra que você era pecador? Você lembra que você era pecadora? Você lembra quando você estava lá nos atos de pecado? Você lembra que você já me negou? Você lembra que você já fez coisas que me desagradou? Eu te perdoei. Nós recebemos a restauração como Pedro. E precisamos também aprender a perdoar. É como a oração do Pai Nosso. Ela diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Então nós precisamos, irmãos, perdoar quem nos tem ofendido. Precisamos perdoar a quem nos negou, a quem nos fez mal. Você vai ver que Jesus se importava com Pedro. E Jesus restaurou a ele ali naquele momento. E o Senhor está dizendo para você, eu me importo com você. Eu me importo, Ramanda Caiarrasto, canto com a tua casa. Eu me importo com a tua saúde. Eu me importo com tudo que lhe pertence. Eu sou Deus que lhe restaurei. Eu sou Deus que quero lhe entregar bênção. Eu sou Deus que quero trabalhar na vida dos teus filhos, no teu casamento, na tua casa. Mas isso depende de você aprender a perdoar. Porque às vezes a falta de perdão, irmãos, ela é um tropeço para que Deus não venha trabalhar na nossa vida. Ela é uma pedra. Ela é um obstáculo para que Deus não trabalhe na nossa história. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo, eu quero trabalhar na tua casa, mas perdoe. Eu quero trabalhar na tua família, mas perdoe.
Primeiro você vai perdoar. Quando você perdoar, você vai ver Deus trabalhando por você. Você vai ver o Senhor, irmãos, trabalhando de maneira extraordinária na sua vida. O que eu acho lindo é que Deus, ele fez questão, Jesus, ele fez questão de falar com Pedro 3 vezes. Você vai ver que Jesus é detalhista. Jesus é detalhista naquilo que ele fala. Ele sabia que Pedro havia negado 3 vezes. Ele poderia perguntar: tu me ama, esse irmão, só 2 vezes ou 1 vez só? Mas ele foi cirúrgico. Ele foi de uma forma certa. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, ele vai dizer que me ama 3 vezes. E eu vou restaurar. Olha como Jesus nos ama, irmãos. A gente andava longe dele. A gente andava desgarrado. Ele nos amou. Por que a gente não pode perdoar? Por que a gente não pode amar? Você era digna do perdão? Você era digno do perdão? Não, eu também não era. Nós não somos dignos do perdão, mas ele nos amou primeiro. E resolveu nos perdoar. O Senhor está dizendo: perdoe como eu te perdoei. Ame como eu te amei. Eu tive misericórdia de você. Tenha misericórdia de quem te feriu. Tenha misericórdia, Ramanda Caia, arrasta o canto de quem te fez o mal. Não é fácil, não. Mas Pedro daria bons frutos. Um momento aqui na vida de Pedro, irmãos. Um momento em que ele negou. Foi um momento. Mas Jesus tinha uma vida para ele. Jesus conhecia o coração de Pedro. Aí você pode dizer assim: mas Pedro deu fruto. Mas essa pessoa que me fez o mal não vai mudar. Mas quando você perdoa, independente se ela mude ou não mude, você está fazendo bem para você. Você está fazendo bem para a sua saúde. Você está fazendo bem para a sua própria vida espiritual. Porque a falta de perdão, sabia que impede orações de chegar até o trono de Deus? Por quê? Porque o Senhor mandou a gente amar uns aos outros. O Senhor mandou Ramandacaia rasto cantoraia a gente perdoar. Tire todo o empecilho, todo o impedimento e lembre: quando eu perdoo, eu faço bem para mim. Ai, irmã, mas fulano não vai mudar. Eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar, mas ele não vai mudar, ela não vai mudar. Problema dele, problema dela, você fez sua parte. O servo do Senhor, a serva do Senhor é você. Faça a diferença, faça como Jesus. Perdoe a quem te feriu. Perdoe a quem te fez mal. Jesus, ele perdoou a Pedro. E através dessa palavra, o Senhor está dizendo: perdoe. O Senhor sabe que não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus? Não foi não, irmãos. Não foi não. Pedro estava ali, lado a lado com Jesus. E Pedro ainda disse: se for preciso, eu morro contigo. Pedro ainda se achava mais crente do que todo mundo. Todo mundo aqui pode te negar. Os discípulos tudo, mas eu não te nego. Pedro se achava. E Pedro negou o Senhor. Mas Jesus em momento nenhum passou na face dele. Jesus em momento nenhum o despediu, dizendo: vai embora, você não presta para ser meu discípulo. Já pensou se Jesus fosse olhar para nós como a gente olha para as pessoas? Já pensou se Jesus fosse olhar para a nossa vida como nós olhamos para alguns inimigos nossos, irmãos? A gente já teria sido exterminado. Mas que bom que ele olha para nós não com o olhar que a gente olha para os nossos inimigos, mas que bom que ele olha para nós com um olhar de misericórdia. E é pela misericórdia dele que estamos de pé. É pela misericórdia dele que nós estamos aqui. No livro de Marcos, capítulo de número 16, e versículo de número 7 vai nos dizer assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. Aqui nós vamos observar, irmãos, que o anjo do Senhor, ele estava dizendo para as mulheres que estavam ali no sepulcro: vai lá e diz para os discípulos, diz também a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ou seja, diz para Pedro que o Senhor não despediu ele, não. Diz para Pedro que a promessa lá que ele ia pescar muitos homens, né, que no lugar dos peixes seriam homens, ainda está de pé. Diz para Pedro que Jesus vai restaurar a comunhão com ele. Ribiando cai arrasto canto. Dizei aos seus discípulos e a Pedro. O anjo poderia ter dito: dizei aos seus discípulos. Pedro fazia parte dos discípulos.
Mas naquele momento, com certeza, a mente de Pedro estava muito confusa. E agora Jesus citou, eu neguei ele, como é que vai ser? Aí Jesus, ele faz questão de fazer com que Pedro saiba que ele é importante. E o anjo do Senhor disse, diga aos discípulos e a Pedro, porque ainda está de pé o que tem com Pedro. Ribiando racaia rasto canto. E através dessa palavra o Senhor está dizendo, o que eu tenho na tua vida ainda está de pé. Eu estou restaurando relacionamentos. Eu estou restaurando comunhão. Eu estou te mostrando o quanto eu amei. Eu estou falando aqui de uma pessoa específica, eu estou falando de Pedro, né? Que Jesus amou a Pedro e o perdoou, mas Jesus perdoou a todos nós e nos amou também. Mas aqui dentro da palavra eu quero te mostrar o quanto o Senhor ele foi cirúrgico, o quanto o Senhor o perdoou, o quanto o Senhor o amou e o quanto Pedro era importante. Todos nós somos importantes para o Senhor. O Senhor conta contigo. E Ele está dizendo, eu não abro mão de você. Declare comigo, Jesus não abre mão de mim. Jesus não abre mão de mim. Assim como Jesus não abre mão de você, Ele diz para você, para o seu bem, perdoe. Para o seu bem, faça a sua parte, mesmo que pessoas, elas não façam valer a pena. Faça você a sua parte, perdoe. Peça para Deus te ajudar, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora que você sozinho não vai conseguir perdoar. Você sozinha não vai conseguir perdoar, mas peça ao Senhor para te ajudar, porque com o Senhor nós podemos todas as coisas. Pedro teve a sua vida restaurada. Deus está dizendo para você, eu tenho restauração, eu tenho restituição para a sua vida, eu tenho coisas novas para a sua história. Não pense você que eu, Senhor, vou te despedir por causa de problemas, por causa de pecado, mas eu sou Deus que perdoa os teus pecados, que sara as tuas enfermidades, que te entrega uma nova história. Assim como Jesus perdoou a Pedro, Ele nos perdoa diariamente. A gente não pode esquecer disso. E nós também precisamos pegar o exemplo dele e aprender a perdoar quem nos negou, quem nos feriu. Aprender a perdoar quem falou da gente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por falar conosco de maneira tão clara, mostrando para nós o teu amor e mostrando também para nós, Pai, que o Senhor perdoou. Porque assim como o Senhor perdoou a Pedro, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou, o Senhor hoje está restaurando a nossa aliança, o Senhor hoje, meu Deus amado, está nos entregando coisas grandes e firmes, meu Pai, aleluia, nas nossas mãos, como o Senhor entregou para Pedro, para que ele apacentasse as tuas ovelhas. O Senhor está entregando coisas grandes na mão do meu irmão e da minha irmã, meu Pai, e está ensinando também, através desta palavra, que nós precisamos perdoar. Pedro Pedro precisava perdoar. E eu sei, Pai, que nós precisamos perdoar. Pedro precisava de perdão. E pessoas que nos feriu, que nos magoou, Pai, também precisam, meu Deus amado, ser perdoadas. E nós precisamos tirar o peso, meu Deus amado, o peso que uma falta de perdão nos traz. Um peso, meu Pai amado, que o ressentimento tem trazido ao coração do meu irmão e da minha irmã. Porque isso, meu Deus, pode impedir até a salvação dele, a salvação dela. Isso pode impedir, meu Pai, a salvação na casa dele, na casa dela, o teu agir, o milagre. Então tudo, meu Pai, que foi impedimento, isso é uma falta de perdão. Ô Senhor, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos ajudar a perdoarmos aqueles que nos feriu, Pai. Que possamos fazer a nossa parte. O Senhor não está mandando a gente colocar dentro da nossa casa, a gente conviver, mas o Senhor está dizendo para a gente perdoar, para a gente liberar o perdão, pedir para o Senhor tirar toda a mágoa e todo o ressentimento do nosso coração. O Senhor perdoa Pedro, Pai, que possamos também perdoar aquele que nos feriu, aquela que nos magoou, que nos fez o mal. Senhor, nos ajuda, tem de misericórdia de nós, Pai. Ô Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Que o Senhor venha visitar e testemunho para o teu povo contar. Toma aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti.
Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigada, Pai. Obrigada por esta palavra falar conosco de uma maneira tão clara, Pai. De uma forma que o Senhor está nos dizendo que o Senhor está restaurando a nossa comunhão e que nós precisamos perdoar, Pai. Pessoas aqui, depois que perdoarem, vão ver as coisas andarem, vão ver a vida sendo transformada, Pai. Porque o perdão é libertador. Não é, meu Deus amado, para quem a gente pede o perdão, mas é para quem libera o perdão. Que possamos liberar o perdão, mesmo que esta pessoa não venha se arrepender, mesmo que essa pessoa, meu Deus amado, seja uma pessoa má, mas que possamos fazer a nossa parte, meu Senhor, porque o Senhor quem nos recompensa, porque o Senhor, meu Deus amado, é quem nos abençoa, o Senhor é que é o nosso Pai. Nós queremos, meu Pai, morar na glória juntamente contigo. Por isso, nós precisamos perdoar. Nos ajuda, Pai, a perdoarmos a quem nos feriu e a termos a nossa aliança contigo restaurada. Meu Deus, eu te agradeço por tudo. Continua trabalhando na nossa vida, nos dando força, vitória, meu Deus amado, e nos ensinando a perdoar em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você que Ele quer restaurar a sua comunhão. Deus diz para você que Ele quer fazer um milagre acontecer na sua vida. Libere o perdão. Deixa aqueles que te feriram, que te magoaram nas mãos de Deus. Faça como Jesus. Jesus perdoou a Pedro. Jesus está dizendo: tem uma nova história para você, como eu tinha aqui para Pedro. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.